Meus queridas, bom dia! Hoje a gente vai aprender a aprender. Bora junto! Está começando o IA Todo Dia. Tá todo mundo falando dessa nova inteligência artificial. De inteligência artificial. Eu ouvi falar desse bicho de inteligência artificial. This is a show about our future. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada dessa vez, porque o Aidamari resolveu me acordar às 5 horas da manhã para gravar este episódio especial para vocês. Ainda não é o prometido de saúde mental, mas é um episódio também muito interessante sobre aprendizado, não é isso, doutor Aida? Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje, literalmente, estou fazendo aqui uma tortura com a Heleninha. Eu falei, olha, temos opções de horários. Esses aqui são os horários. A gente pode gravar às 5h30 da manhã, que é o mais garantido. O que você acha? Ela, vamos embora. E aqui que estamos, vamos conversar, inclusive sobre a importância do sono para a aprendizagem, mas vamos bater um papo hoje sobre como é que a gente aprende. Sabe que eu sou viciada no assunto sono, né, Aida? Porque eu sempre dormi mal e eu estudei bastante. E aí tem um livro famoso, Porque dormimos, Porque do Nós Matt Walker. Dormimos. Eu li esse livro mais de uma vez, inclusive, e realmente o sono faz muita diferença, né? Mas aqui a gente vai falar, além do processo técnico e científico, porque o Aida só traz ciência pra gente, a gente vai linkar um tiquinho com o notebook LM, pra gente não fugir da inteligência artificial, e espero que vocês curtam esse episódio. Bora começar, doutor? Começar, deixa eu fazer vários spoilers aqui no meio do caminho. São exatamente spoilers, mas vamos brincar nesse sentido. Primeira coisa, assim, a gente continua na nossa seara, né? O motivo pelos quais a gente começou a conversar sobre esse tema é porque isso já tinha saído lá no nosso grupo, né? Sobre o que a gente faz de certo e errado sobre a aprendizagem. E eu falo dia sim e dia não, e dia sim e dia também, sobre a importância ou sobre a relação das ferramentas de inteligência artificial com a aprendizagem e como a gente menospreza essa associação, né? A gente tem falado muito sobre usos dos mais diversos de inteligência artificial, mas a gente usa ainda muito pouco como uma ferramenta para tutoriar a nossa aprendizagem. A gente está fazendo muito assim, eu vou aprender com IA, mas a gente bota IA para fazer tudo. Isso não é aprender com IA, como a gente vai ver hoje em vários momentos. Mas para eu poder fazer essa associação entre inteligência artificial e aprendizagem, a gente precisa entender um pouquinho de aprendizagem para a gente poder fazer essa associação de uma maneira que ela efetivamente seja prática, né? Que a gente consiga extrair como é que eu uso IA para eu poder aprender. Então a ideia básica é essa, a gente vai falar um pouquinho sobre aspectos técnicos da aprendizagem, mas muito voltados para prática, assim. O que eu posso mudar no meu cotidiano para fazer eu aprender mais e melhor, e depois a gente migra para algumas ferramentas de inteligência artificial, beleza? Perfeito. Então eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou começar dividindo a minha tela aqui com vocês. Existe uma armadilha brilhante no mercado de tecnologia hoje. Ela se chama a IA de última geração. Muitos líderes caem nela. Eles buscam a ferramenta mais nova, um modelo de linguagem mais falado, e depois tentam encaixar essa ferramenta em algum problema da empresa. É tipo criar o remédio para depois encontrar a doença. E o resultado quase sempre é zero adequação e muita grana desperdiçada. A Gênia, nossa parceira, sabe que o sucesso começa com a pergunta certa. E a pergunta não é o que essa IA pode fazer por mim. A pergunta certa é qual é o problema que, se resolvido, mudaria o meu negócio. É a partir dessa resposta que a verdadeira inovação acontece. A tecnologia deve se moldar aos seus desafios e não o contrário. Essa é a filosofia que diferencia um projeto de IA bem-sucedido. Quer sair da armadilha e começar o projeto certo? É só apontar a sua câmera para o QR Code que está aqui na tela, ou então clicar no link da Gênia que está aqui na descrição do episódio. Então eu já vou começar aqui pelo slide que é mais importante, que é o que eu brinco, assim, a última vez que eu ministrei essa palestra faz até relativamente pouco tempo. Eu falei, se você só ficar para esse slide e conseguir entender o que está nesse slide, eu já estou feito. Assim, você já pode ir embora, pegar um café e perder, que não tem problema. Já aprendeu o suficiente? Já aprendeu o suficiente. Então, uma coisa que a gente tem não é agora com o IA, né? É desde sempre, assim. As pessoas têm muita dificuldade de entender. Você não tem como acelerar de maneira indefinida o processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem, ele é um processo que ele é ativo e ele toma tempo.
Quanto tempo ele toma? Ainda não posso dizer por você, porque eu não sei quem é você, eu não sei qual é o seu background, eu não sei quanto você tem familiaridade com o tema, eu não sei nada sobre você. Então, é um processo que é essencialmente individual, depende de variáveis que só você tem como avaliar. Então, vou pegar a Helena, por exemplo. Ela é advogada. Então, se ela parar agora para estudar, não sei, direito constitucional por qualquer motivo, ela provavelmente já estudou direito constitucional pra caramba em vários momentos da vida dela, ela já teve que aplicar direito constitucional na vida dela, ela já fez provas sobre direito constitucional, ela já fez concurso, ela talvez já tenha utilizado o direito constitucional dentro da perspectiva da profissão, né, como advogada. Agora, se eu for parar para estudar direito constitucional, eu vou levar muito mais tempo. Por quê? Porque eu nunca estudei direito constitucional para valer. Sim, eu vou ter que pegar, eu vou ter que entender sobre o que se trata, eu vou ter que me apresentar e pegar o conteúdo e apresentá-lo para mim. Então, isso é muito importante a gente entender, e aí eu já estou até falando mais do que o slide, assim, a gente precisa entender que é normal, e dependendo do tema, é esperado que quando você começar a interagir com o tema pela primeira vez, ele vai ser difícil. E você não vai entender tudo de uma vez. E é esse esforço cognitivo, é essa sensação assim, mas peraí, eu não estou entendendo nada, deixa eu ler de novo, e deixa eu ler de novo, e deixa eu ler de novo. Isso é normal, isso é esperado, obviamente, dependendo do tema. Então assim, se você está estudando algo pela primeira vez, se você está tentando estudar física pela primeira vez, se você está tentando estudar uma parte muito pesada de matemática, o que a gente vai fazer? A gente vai usar técnicas para a gente conseguir fazer com que esse estudo seja mais eficiente. Mas o esforço, o processo ativo de sentar o bumbum na cadeira e não ter o que substituir por esse horário, ele é necessário, assim, não tem o que fazer. Então esse é o primeiro ponto. Isso é que eu estou chamando ali. Não tem, então, uma inteligência artificial que vai nos substituir no processo de aprendizagem. Perfeito, A gente não tem que tem. sentar a bunda. Não tem. E pelo contrário, na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado, e aí eu já faço o gancho com o primeiro ponto que está aí na tela, que é estudar é um processo ativo. O que significa dizer isso? Enquanto você está nos ouvindo, nos vendo aqui lá no YouTube, pô, eu vou aprender. Não, você está assistindo uma palestra, você está assistindo um conteúdo. Uma parte importante desse vídeo aqui é passiva. Por que é passiva? Porque você está simplesmente consumindo algo que alguém está falando para você. Enquanto você não pensa sobre esse assunto, não delibera sobre esse assunto, não processa esse assunto, isso é processo passivo. Peraí, eu não entendi direito. O que é um processo ativo, então? É quando você abre um livro, abre um PDF, para ver um vídeo. Então você viu 5 minutos do vídeo, você pausa ele e você começa a pensar sobre o que você acabou de ouvir, ler, assistir, o que você teve contato. Enquanto você não fizer essa agência própria, enquanto você não fizer esse esforço individual, você ainda está num componente passivo. É por isso que a gente deixar esse conceito o mais claro possível agora é fundamental. Olha, mas eu vou o dia inteiro para a faculdade, eu assisto aula o dia inteiro, então eu não estou estudando ao longo do dia inteiro? Sim, é mais ou menos isso. É claro que, dependendo da forma como você assiste às suas aulas, você vai ter processos mais ativos e menos ativos. Então, enquanto o professor ou a professora estão ali na frente falando para você, e você está, peraí, deixa eu tentar entender. Eu estou relacionando com isso, eu estou relacionando com aquilo, eu estou eventualmente tentando fazer um esquema. Você está tentando tornar um processo passivo num processo menos passivo. Mas todos nós aqui temos professores que falam em velocidade muito elevada ou muito lenta e você se perde. Então, assim, você está tentando pegar um pedaço daquele conteúdo passivo e tornando-o ativo. Mas essa é uma transformação que ela não acontece pensando no conteúdo que você está vendo. Você vai transformar esse processo passivo em processo ativo em 20%, 30%, e eu já estou chutando lá em cima. E você vai fazer isso, de repente, na primeira hora, na segunda hora de aula, na terceira hora de aula, principalmente se for sobre o mesmo tema, a sua atenção já está lá embaixo. Então é muito importante a gente entender isso. Eu vou assistir um curso, eu paguei, isso tá na moda. Vida adulta, eu quero aprender IA. Então eu vou pagar por um curso de IA presencial, eu vou lá assistir.
faça o possível para ficar, de alguma maneira, tentando prestar o máximo de atenção no que está sendo dito e para transformar aquilo em algo ativo para você. Transforma, traz para a sua realidade. Faça anotações enquanto você está falando com a pessoa. Mas entenda, se você não sentar em casa, quando você terminar aquele curso e transformá-lo de fato num processo ativo, pensar, trabalhar em cima dele, você vai ter uma redução enorme do que você vai conseguir guardar, consolidar, aprender daquele conteúdo. Então, essa diferença fundamental é a coisa mais importante do nosso papo hoje. O que é um processo ativo do que é um processo passivo. Beleza? Então, a gente já pegou aí o ponto 1, a gente já pegou o ponto 2, e aí vem o terceiro. Virar a noite para estudar raramente é útil. E eu vou além, raramente é necessário. Mas por isso que eu coloquei ali, raramente. Existem situações, existem pessoas que por algum período da vida vão ter essa necessidade. Então, assim, agora até para poder falar que aquilo que eu ensino, eu aplico à minha vida. Eu tenho tido que acordar às 4, 5 horas da manhã todos os dias para poder lidar com todas as coisas que eu tenho para fazer por conta da minha rotina. Mas eu também tento dormir por volta das 9h30, 10 horas da noite no máximo. Então eu asseguro a quantidade mínima de sono que eu preciso para poder operar. Senão eu vou ser um zumbi ao longo do dia catando cérebros para arrancar da cabeça das pessoas. Olha lá. Então assim, sono é fundamental. Se você tem essa possibilidade. E por que eu estou falando que você tem essa possibilidade? Porque existem pessoas que realmente vão chegar às, sei lá, 2 horas da manhã do trabalho em casa e vão ter que estar de pé no dia seguinte às 8 horas da manhã e tem que comer, tem rotina. Então, se ao máximo possível, tente programar esse período da sua vida, se for possível programar, para ser o menor período possível com privação de sono. Agora, para as outras pessoas, cheguei em casa, agora eu vou dar uma olhadinha no Instagram e não vou dormir. Isso é uma péssima ideia. Então, assim, sono é fundamental. Sono é fundamental para muita coisa. Se vocês que estão assistindo a gente aqui agora quiserem um dia uma explicação maior sobre o sono, a gente pode, né, marcar alguma coisa assim. Eu não vou chamar de aula, porque não é o propósito, mas um bate-papo sobre a importância do sono de maneira geral, a gente conversa depois. Mas ele é importantíssimo para esse tema daqui, aprendizado. Então, assim, vou virar à noite para fazer uma prova de concurso no dia seguinte. Pior ideia possível. Você vai estar cansado ou cansada, você vai estar com a sua capacidade cognitiva muito reduzida. Ah, mas eu vou tomar café. Não funciona. Tem um limite para o quanto o café pode te acordar. Então, assim, principalmente para eventos muito importantes no dia seguinte, manejar a ansiedade para tentar dormir é muito importante. Ah, eu fico muito ansioso, eu fico muito ansiosa, eu não consigo dormir. Isso é uma outra questão que tem que ser avaliada caso a caso. Tem, enfim, várias soluções para isso, terapia, enfim. Agora, aqui no cotidiano, né, no dia a dia, tente dormir pelo menos em torno de 7 horas, 8 horas por noite. Ah, eu consigo dormir menos, então provavelmente não. Então mantenha-se nessa faixa. Beleza também? Sono, essa é a base. Bonito. O que a gente está chamando aqui de método ativo? É a gente tentar, como eu falei antes, processar, lembrar da informação que a gente vai consumir, coisas do tipo. Mas existem nomezinhos, e eu estou apresentando os nomezinhos aqui para vocês, das técnicas relacionadas, porque assim vocês podem ter acesso a esse conjunto de conhecimento se vocês pesquisarem. Então você pode fazer um print do que, para quem não lembra, a gente está mostrando isso aqui no YouTube também. Então você pode dar uma olhada na apresentação que eu estou compartilhando aqui com vocês. Por que eu deixei os nomes em inglês? Porque você vai encontrar mais nomes em inglês desses jargões técnicos, digamos assim. Então, quando a gente fala de Active Recall, ou lembrança ativa, evocação ativa, a gente está falando do quê? De qualquer estratégia que faça você ter que lembrar daquilo que você estudou. Então, como é que você faz isso? Você pode fazer isso com você mesmo. Você acabou como eu dei o exemplo. Eu acabei de ler um parágrafo, eu acabei de ler uma página, eu vou parar e vou tentar lembrar daquilo que eu acabei de fazer agora. Pode, mas isso vai fazer com que eu demore muito na hora de estudar. Não. Se você nunca fez isso, as primeiras semanas, claro que você vai demorar um pouco mais até você se acostumar. Mas à medida em que você vai se tornando mais familiarizado com esse tipo de método de estudo, você começa a fazer isso de uma maneira muito intuitiva. Então você acaba de ler e você mentalmente já tenta trazer aquele conjunto de informações ali para uma frase, para um conceito, para alguma coisa que você trabalha ativamente. E vai lembrando antes de avançar para o próximo estágio, digamos assim.
Aí eu vou fazer isso com um parágrafo, eu vou fazer isso com uma página. Você pode fazer isso até com um capítulo. De novo, depende do que a gente está falando. A Helena, estudando direito constitucional, vai fazer isso, sei lá, com leis que têm 30 incisos. Porque na cabeça dela, ela faz sentido com aquela informação e ela já viu 2.700 vezes. Eu não. Eu vou ter que passar inciso por inciso para tentar lembrar, para tentar entender, para poder correlacionar entre eles. Então, isso vai depender da dificuldade, vai depender da sua experiência anterior com o tema. Então, não fiquem forçando, tem que ser uma palavra, tem que ser um parágrafo. Isso sempre depende de você e do que você está estudando. Quando a gente vai para a ideia do interleaving, o que é isso? É eu modificar o conjunto de coisas que eu estou vendo. Não entendi, Aida. Blocos de assuntos diferentes. Então eu vou no meu cotidiano mesmo, Aida, dividindo com vocês, assim. Eu tenho que estudar muitas coisas da área da saúde, eu tenho que estudar muitas coisas específicas da área da saúde em termos de ciência básica, porque eu leciono neurociência, eu leciono genética, então eu tenho que focar nas disciplinas que eu estudo para poder lecionar e eu tenho que estudar IA, aspectos técnicos, aspectos aplicados. Então, eu divido a minha janela de tempo para fazer o quê? Eu vou estudar de tanto tempo, essa janela vai também ser variada, eu estudo a minha vida inteira, então eu consigo fazer blocos de estudo úteis para mim, que são de 1 hora, de 1 hora e meia, de 2 horas, muitas vezes, com o mesmo tema. Se você nunca fez isso, ou se você tem pouco tempo de estudo de bagagem, você vai fazer, ou com um tema mesmo, né? Um tema menos familiar, você vai fazer o quê? Você vai estudar durante 25, 30 minutos. Né, para a galera que já estudou alguma coisa na vida, a gente está falando do método Pomodoro, né? Então, assim, até aquele reloginho mesmo, aquele cronômetro, né, com o formato do tomate, você não precisa comprar aquilo, obviamente, você pode botar só um timer, e aí você vai fazer o quê? Você vai botar um tempo específico para você estudar uma disciplina específica e ficar nela. Acabou o tempo, você levanta, faz a ginástica, pega água na geladeira, volta, né, vê uma coisinha que você curte, cronometra 5 minutinhos de descanso, mais um outro bloco de um outro tema, ou de uma outra roupagem daquele tema. Então, sei lá, vou dar um exemplo bizarro. Você estava estudando arquitetura transformer, para tentar entender um pouco mais sobre IA. É um tema pesado, etc e tal. Você sai desse e agora você pode estudar, sei lá, como construir prompts mais específicos, você tentar entender por que zero shot, one shot e few shot de prompts podem ser diferentes. O que faz ser diferente? Então você está relacionando duas coisas do mesmo assunto, IA, mas coisas que são completamente diferentes em termos de estrutura e aplicação. Funciona muito bem. Não, eu quero estudar IA, eu quero estudar direito constitucional. Bonito também. Você tem que fazer de acordo com a sua demanda de estudo, né? Então a gente passou já. Isso é importante, a gente revisar as coisas que a gente acabou de falar. Então eu também vou fazer isso durante o nosso bate-papo. A gente já falou sobre o processo ativo de revisão ou evocação ativa. Eu já vou falar mais sobre ele. Eu acabei de falar agora sobre o interleaving, que é você mudar temas. E agora a gente vê se a Helena está conseguindo acompanhar e isso não está sendo atropelada pelo tanto que eu estou falando. Estou conseguindo acompanhar, sim. Eu vou aproveitar a oportunidade para fazer o jabá aqui da nossa comunidade de cursos. Então, se você quer aprender sobre inteligência artificial, a gente tem uma comunidade de cursos, está lá no iatododiaoficial.com.br. É só se inscrever, é muito barato e vale a pena. Acho que até o Aida dá aula lá, né, Aida? E isso não estava no script. Exatamente, isso daí estava no script, isso é algo que eu estou devendo há um tempão para a Helena e para o Diego. É exatamente uma aula sobre o uso do notebook LM e em contexto de aprendizagem. Então já estou aqui programando para todo mundo que está vendo, estou estabelecendo um compromisso ao vivo e online, que sim, teremos uma aula lá especificamente sobre aprendizagem e o LLM, e o notebook LM, e eu prometo que eu vou pagar isso até a última semana de novembro, vai estar lá. E para a galera que me acompanha também, eu já falei isso, acho que a gente já falou até aqui no IA Todo Dia, eu estou preparando meu curso finalmente,
né? O pessoal que acompanha lá o site sabe que eu tenho uma preocupação muito grande de fazer conteúdo gratuito, então uma parte do meu curso vai ser gratuita, acessível para todo mundo, vai estar disponível provavelmente no YouTube, mas vai ter uma parte mais avançada para quem quiser, né, efetivamente trabalhar com aspectos específicos de IA, principalmente aplicado à saúde. E aí eu vou fazer o lançamento duplo, tanto lá no IA Todo Dia quanto no meu site, no IA e Medicina, e vamos ter também essa parte de como aprender melhor com o IA nessas aulas. Então, assim, já estou fazendo esse combinado duplo aqui. A aula lá na nossa comunidade no IA Todo Dia e já anunciando que daqui a pouco está aparecendo um curso aí lá no site no IA e Medicina. Beleza? Perfeito. Ô, Aida, antecipando aqui uma pergunta que você não precisa responder agora, mas eu achei muito óbvia. Você falou do processo ativo de aprendizagem. Os chatbots de hoje, eles atrasam, então, o nosso aprendizado. Não Em certa medida, necessariamente. sim. Em certa medida, sim. E aí, eu acho que faz sentido a gente já responder aqui, porque, assim, sendo realista, eu não tenho como apresentar 1 hora de uma aula aqui, né? Inclusive, acho que posso até parar de compartilhar a tela para ficar um pouquinho mais fácil, qualquer coisa eu volto a compartilhar. O que acontece? E aí eu tô querendo, né, acordar a galera que deu uma dormida aí nos últimos 5 minutos. A gente tem que tentar entender o grande desafio que é aprender com IA. Qual é o grande desafio de aprender com IA? É não fazer a IA fazer o trabalho por você. E eu vou repetir porque pode ser confuso. Quando eu estou trabalhando com qualquer IA, eu tenho a possibilidade de utilizar a IA como minha assistente. Eu uso muito a analogia da ferramenta, o Diego gosta muito da analogia de um colega de trabalho, né? As duas coisas vão chegar mais ou menos no mesmo caminho. Então, se eu estou, por exemplo, tentando escrever um texto, e eu sei como escrever um texto, eu já fiz isso 2.700 vezes, assim, eu já sentei para escrever um texto científico, alguma coisa do tipo. Então eu vou utilizar a IA para me acelerar em determinados pedaços desse processo de escrita de um texto. Então eu vou lá no Google, no Gemini, né, no ChatGPT, e vou colocar qual é o texto, quais são as ideias, e vou pedir para ela revisar. Que ideias que eu estou colocando? O texto que eu escrevi, com a minha mão. E ela vai melhorar o meu texto. Ela vai melhorar como? Eu posso ter feito erro de digitação, eu posso ter esquecido uma preposição, uma conjunção aqui ou acolá, mas o texto é meu, a agência, o que é isso? A vontade, a iniciativa do texto é minha e a inteligência artificial ela vai me ajudar a corrigir, a polir aquele texto. Isso é um processo. Um outro processo é, eu sei escrever, mas por diversos motivos eu preciso escrever muito. Então eu vou treinando a minha inteligência artificial a escrever por mim. Meu papel aqui, o meu papel AIDA, não é julgar o que as pessoas estão fazendo com a IA. Eu estou simplesmente trazendo o relato da realidade, observando a realidade. Então esse é um outro uso. Então primeiro, eu escrevi e a IA está servindo como uma espécie de assistente para correção. Num outro exemplo, eu sei escrever, mas preciso escrever muito e a IA está fazendo uma parte desse texto para mim. E tem um terceiro exemplo que é, eu não tenho familiaridade com escrita. Eu não sei escrever e por vários motivos eu vou pedir para a IA escrever para mim. A gente está falando de 3 processos completamente diferentes. E eles vão ter aspectos, eles vão ter impactos cognitivos completamente diferentes na minha capacidade de escrever. Então, o primeiro exemplo que eu dei, onde eu sei escrever e vou pedir para a inteligência artificial fazer correções, eu estou mantendo a minha capacidade cognitiva de escrita funcional, porque eu estou continuando a escrever. Agora, nos outros 2 exemplos, no segundo, onde eu sei escrever, mas a IA está escrevendo um monte por mim, o texto vai ficar com cara de IA, primeiro ponto. Mas eu consegue melhorando, mas ele vai ter uma diferença dos seus textos usuais, pelo menos num primeiro momento. Vou ser muito otimista aqui dizer que o ChatGPT ou o Claude, que escrevem bem de maneira geral, vão conseguir fazer um texto por sua cara. A gente está vendo fenômeno, e eu não tenho como entrar em grandes detalhes aqui, porque isso geraria um outro episódio, a gente está vendo um fenômeno chamado de-skilling. O que é isso? É quando você começa a perder a habilidade de alguma coisa porque uma tarefa, uma ferramenta como IA está tirando aquela habilidade de você porque você está deixando de treiná-la. Não entendi nada. Vou te dar um exemplo bem óbvio. Você treina Muay Thai.
E você sabe como desferir socos e bloquear. Se você ficar vendo vídeo o dia inteiro de como dar soco, você não vai aprender a dar soco. Você vai ter uma ideia, talvez, na melhor das hipóteses. Se você estiver vendo vídeo o dia inteiro sobre como bloquear socos, você não vai aprender a bloquear socos. Você vai ter uma ideia na melhor das hipóteses. Então, se você se graduou em Muay Thai, você pegou o Kroang preto lá na frente e você parou de treinar, você vai ter uma redução da sua habilidade. Isso é o que a gente chama de de-skilling. Então, a IA já tem alguns trabalhos mostrando isso, ela tem promovido esse de-skilling, ela tem promovido essa diminuição da sua capacidade de execução de determinados trabalhos, porque você está gradativamente deixando de executá-los e está terceirizando para a IA fazer isso por você. Eu até peguei o celular aqui, eu li uma nota no Instagram aqui, que a gente nunca sabe se é verdade, mas eu achei que faz sentido. Estudantes que usam o ChatGPT chegam a tirar notas altas, eu estou resumindo aqui, notas altas nos exames de escola e tal, porém, eles são os primeiros a serem demitidos das empresas quando conseguem um trabalho. Mais ou menos como se eles estivessem burlando as regras usando o ChatGPT no aprendizado e na hora de executar não tem essa habilidade, né? Não tem a prática propriamente dita. Eu não faço ideia de qual foi o cerne, digamos assim, da notícia, mas a gente tem muita coisa para falar sobre isso, assim. A primeira delas é que a gente, e aí eu tenho que tomar cuidado para não ser demasiadamente técnico, mas vamos pensar junto aqui. A gente tem memória de curto prazo e a gente tem memória de longo prazo. Então, se eu estou pensando em formação profissional, se eu quero aprender algo para eu poder usar na minha profissão, eu estou almejando o meu aprendizado de longo prazo. A gente tem, a IA não é o único exemplo disso, a gente tem muitas coisas que a gente vai aprender para curto prazo e tá tudo beleza. Então eu tenho, sei lá, uma prova específica que eu tenho para fazer daqui a 3 dias e ela tem muitas dessas coisas, de detalhes, de decoreba, etc. Então eu muitas vezes vou programar meu estudo para conseguir decorar o máximo possível dessas coisas. Acabou a prova, eu não vou ter mais contato com aquilo, isso não vai ficar no longo prazo. Né? Eu não vou mais ficar carregando aquela informação porque eu não estou praticando mais ela. Então, parte da notícia que você trouxe pode ter relação com isso. Assim. Se eu uso o ChatGPT para conseguir ter um conjunto de habilidades muito específicas num dado momento, eu estou trabalhando muito minha memória de curto prazo. Então, eu conseguia resultado bom ali, mas eu não vou vincular mais aquilo com nada na minha vida. Eu vou deixar de manter aquilo na minha memória. E aí você pode virar para mim, quem está nos assistindo nesse momento, falar assim, mas a gente não fez sempre isso? Fez. Mas o problema é que a partir de determinado momento, quando essas ferramentas começam a se tornar muito cotidianas, a nossa memória de curto prazo vira mais curto prazo. Vou dar um exemplo bem prático. Assim. Se você tiver que escrever Schwarzenegger, você vai escrever de cabeça? Não. Por quê? Porque você vai botar no Google Schwarz e ele vai te dizer como é que escreve. E desde o momento em que a gente começou a ter esse tipo de facilidade, você parou de decorar um monte de palavras que você não tem que escrever com frequência. Então a gente foi migrando, e aí eu posso dar exemplos muito mais cotidianos, assim. Há 20 anos atrás, antes do boom dos celulares, a gente sabia o telefone de pai, mãe, namorada, namorado, alguns colegas de trabalho, do nosso próprio trabalho, da nossa própria casa. Então você tinha ali um conjunto, dependendo das pessoas, entre 10 e 20 telefones que você sabia decorado. Quantos telefones a gente sabe hoje em dia? Isso é verdade. Aida, antes da gente continuar aqui e pegar a prática para o notebook LM, você não terminou de falar ali. Você falou do interleaving, aí tinha o tal do chunking. Chunking. E aí eu posso até dividir a tela de novo, só para a gente poder fazer a formalização dele de novo. Então a gente coloca ali de novo, eu parei, acho que vocês estão vendo meu mouse, eu parei aqui, né, no chunking. O que é o chunking? O chunking é dividir para conquistar, né? Então você tem que estudar uma quantidade absurda de coisas. Você não vai olhar para isso como se você tivesse que estudar o conteúdo inteiro de uma vez só. Você vai quebrando ele de passo em passo. Então, isso não foi combinado, eu tirei de trás da minha orelha quando eu comecei a falar de direito constitucional aqui, mas serve para a gente manter aqui a lógica. Você tem uma Constituição inteira para estudar. Você não vai estudar ela ou você não vai olhar para ela como um todo para começar a sua história.
Então você pode tentar estudar aspectos históricos dela para você poder entender qual foi o contexto político que ela foi feita, porque isso vai te dar muita informação sobre ela. Então isso é uma parte. Você pode estudar artigo por artigo. E alguns artigos que vão ter muitos incisos, muitas alíneas, você vai quebrar mais ainda. Então, chunking é esse conceito de você pegar um tema e você fragmentar esse tema em componentes manejáveis. Então, se eu estou estudando algo muito pesado de matemática, eu estou estudando, sei lá, ciência de dados, eu estou tentando estudar uma análise estatística específica, eu estou tentando estudar um modelo matemático de forecasting, eu tenho que ir devagarzinho, assim. Ninguém vai começar na matemática indo direto, sei lá, para integral ou para funções muito complexas. Você vai devagarzinho. Você vai estudar primeiro funções aritméticas, depois dessas funções aritméticas básicas, você vai começar a estudar funções, depois você vai gradativamente, você vai evoluindo em degraus. O chunking é esse contexto. Né? Então eu tenho que estudar, sei lá, aplicando mais a área da saúde. Eu quero estudar neurologia, eu quero estudar algo específico, eu quero estudar quais são os fatores de risco para acidente vascular. Então eu tenho um conjunto de coisas que eu tenho que saber antes. Então eu tenho que saber, sei lá, epidemiologia, eu tenho que saber quais são os fatores predisponentes, eu tenho que tentar entender coisas básicas que vão me levar até aquele alvo, aquele tema-alvo que eu tenho. E eu vou escalonando e fazendo com que cada um desses quebra-cabeças anteriores sejam compreensíveis. O chunking, ele é muito, muito poderoso. Então você já deve ter ouvido falar, para a galera que já ouviu falar do Feynman, que fala muito sobre isso, de você tentar pegar e explicar conceitos muito complexos em pedaços menores. Isso é uma estratégia muito poderosa de estudo, porque ela permite que você consiga aprender praticamente qualquer coisa se você dividi-la em partes menores. Se você tentar estudar, sei lá, um idioma que tem outro alfabeto, você vai ter que se familiarizar com o alfabeto. Você vai ter que se familiarizar com o alfabeto cirílico se você está estudando russo. Eu vou ter que me familiarizar com os algarismos ou com os caracteres do alfabeto árabe se eu estou tentando estudar alguma coisa nesse sentido. Então é muito importante eu tentar ir diminuindo para unidades digeríveis, entre aspas, manejáveis, né, daquilo que é o meu alvo de estudo. Isso é o chunking. E por último, o spaced repetition vem para ser a cereja no bolo, que é, e aí, fundamental para todo mundo, assim. Eu vou deixar de compartilhar a tela, pelo menos com essa daqui, agora, que é o quê? Estudar não é garantia de aprender. Por quê? Porque eu preciso revisar. Eu sou tão bom em alguma coisa quanto eu sou exposto e reexposto a essa coisa. Então, se eu pegar um dia e fizer um intensivo de qualquer tema que eu escolher, eu vou fazer um intensivo sobre direito, eu vou fazer um intensivo sobre IA, e eu não vejo mais esse tema ao longo de sei lá quanto tempo, eu não vou reter e eu vou esquecendo tudo que eu vi ao longo do tempo. E a curva é exatamente essa. Eu tenho, inclusive, a curva aqui, acho que faz sentido só mostrar. Não vai dar, obviamente, para passar isso daqui, mas essa curva de esquecimento ela é conhecida, que é a curva de esquecimento de Ebbinghaus. Aqui, ó. A gente está aqui, aprendeu pra caramba, e se a gente dá bobeira, a gente vai esquecendo o tema muito rapidamente. Então, sua empresa ainda está gastando horas revisando currículos genéricos? Entrevistas canceladas, candidatos despreparados, pressão para contratar rápido. Existe uma inteligência artificial que já resolve esses problemas mais rapidamente. Esta é Sofia, uma inteligência artificial que entrevista por áudio e texto, analisa perfis de candidatos e mostra quem realmente vale a pena. Ela trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem interrupções e sem preconceitos. Sofia agiliza, organiza e entrega os melhores candidatos sem perder tempo. Teste gratuitamente por 7 dias e descubra como a Sofia pode transformar o seu processo de contratação agora. Acesse sofia.starmindaí.ai e faça parte desta revolução. Então, quando... Tive Pode essa falar. experiência prática, Aida, com direito penal, né? Na época que eu era policial, e eu era, que eu digo, não quando eu estava formalmente vinculada à instituição, porque eu também, em 2019, foi quando eu vim para Brasília e comecei a trabalhar no Ministério da Justiça. Então, eu tive que reduzir o meu contato, porque aqui eu fazia política pública e não estava mais na atividade policial em si, eu estudava bastante e tal. E eu fui esquecendo.
Hoje vem alguma coisa, alguma informação, alguém me pergunta, eu falei, gente, eu sabia isso, e simplesmente tem muita coisa. Assim, eu acho que o básico, talvez eu consiga, é o que você falou, o primeiro exemplo que você deu ali, eu consigo pegar fácil, eu Uhum. relembro fácil. Só que o que eu tinha na ponta da língua, que eu falava e discorria sobre assunto, eu já não tenho mais. Isso é impressionante, Helena. Assim, você deu exemplo, vou tentar pegar parecido. A gente está falando de 2008. Eu entrei na Universidade Federal do Amapá por concurso, e eu lecionava lá fisiologia, fisiologia animal, bioquímica. Eu lecionava, e são disciplinas que eu adoro, assim, que fique bem registrado. Eu hoje tento lembrar algumas dessas coisas, situações assim, eu estou estudando alguma coisa aqui mais aplicada à clínica e eu tento lembrar de algum detalhe muito específico que eu falava, eu não lembro. E aí as pessoas têm a minha memória está péssima. Não, a sua memória não está péssima. A sua memória, bom, a sua memória pode estar péssima por outro motivo, mas não por esse. Esquecer é normal, porque lembrar das coisas que a gente quer lembrar demandam contato, demandam e demandam, do seu ponto de vista metabólico, muita energia. Toda atividade do nosso cérebro, a gente usa muita energia para manter o nosso cérebro, para manter as nossas conexões, para manter a funcionalidade. E aí, quando você coloca sono muito ruim, você coloca muito estresse e falta de contato cotidiano com aquilo, eu quero lembrar qual é o nome de uma enzima, de uma reação específica na via do ácido cítrico que, eu vi a última vez, sei lá, há 15 anos. A probabilidade de eu lembrar disso é muito baixa. A não ser que seja por um vínculo quase que emocional com aquilo dali, você não vai lembrar. Então, assim, isso vale a gente deixar aqui. Você tem que incluir no seu estudo revisões. Qual a frequência das revisões? É individualizada, a gente tem teoria para suportar isso, então a gente, aqui no geral, a gente vai falar de uma revisão pelo menos 24 horas, uma revisão mais ou menos 3 dias em relação ao primeiro dia, né? Então eu estudei. No dia seguinte, 24 horas depois, eu vou fazer uma revisão. 3 dias depois, eu vou fazer uma outra revisão. 7 dias depois, eu vou fazer uma outra revisão. E aí você tem vários algoritmos, vários cálculos matemáticos que vão te ajudar a calcular essa revisão. Você pode fazer isso na unha ou você pode ter acesso a esses algoritmos, fica a teu critério. Ou perguntar para o ChatGPT. Ou perguntar para o ChatGPT, exatamente. Mas a lógica básica, para além da aplicação disso na aprendizagem, é o quê? Explicar para as pessoas que esquecer é normal. Literalmente, esquecer é normal. O que vai fazer você esquecer mais ou você esquecer menos? Prestar mais ou menos atenção no que você está fazendo. Então, isso é uma outra, não vou nem colocar isso na apresentação, porque senão a gente vai sair aqui 7 horas da manhã, mas a lógica básica é, para aprender, eu preciso ter atenção voltada ao que eu estou fazendo. Então, esse negócio, eu vou estudar aqui, ao mesmo tempo estou respondendo o WhatsApp, ao mesmo tempo eu estou fazendo isso aqui lá, não vai funcionar. Então, isso é algo fundamental, assim, como tudo que a gente comentou até agora, a gente só pegou coisas que são fundamentais, prestar atenção. Então, quando eu colocar lá o meu timerzinho no meu Pomodoro, eu vou fazer o quê? Eu vou botar o meu celular dentro da gaveta, no mudo. Eu vou tentar, ao máximo, evitar perturbações externas e vou focar naquilo que eu tenho que focar. E eu vou pegar de novo para ver as notificações do meu celular no intervalo entre uma sessão de estudo e outra. Mas eu não consigo fazer isso. Então, a gente está de novo na lógica. Quanto mais você fizer isso, mais efetivo, mais eficiente, melhor dizendo, o seu estudo será. Se você não fizer isso, você vai perder eficiência. Mas a atenção e foco também são treinadas, né? A atenção e foco também são treinados. Aida, a gente já está chegando aqui em 40 minutos de gravação. Será que já estamos preparados para o Notebook LM? Vamos, nem que seja para a gente dar uma passada geral, porque ele é muito importante. Eu vou dividir, e eu vou dividir o meu notebook com vocês para mostrar pelo menos uma passada geral de como é que a gente usa. Não, peraí, aqui. Como é que a gente usa essa ferramenta. Então tá todo mundo vendo o meu notebook LM aí. Primeira coisa, eu brinco sempre, dia sim, dia também, sobre essa ferramenta. O notebook LM é uma ferramenta de inteligência artificial que é gratuita. Então você não precisa ter a assinatura do Gemini para poder utilizar. A diferença é que se você paga e se você tem a versão gratuita, você tem uma quantidade um pouquinho diferente de cadernos, né, de notebooks que você pode criar. E alguns recursos, acho que são só na versão paga. Aquele de áudio, vídeo, não é só na versão paga. Na versão gratuita também.
Tudo na versão gratuita. O que muda, pelo menos o que era até, sei lá, semana passada, você tem menos fontes por caderno e você tem menos cadernos no total. Então, se eu não me engano, na versão gratuita era assim, você tinha a possibilidade de usar 50 fontes e na versão paga são 200 fontes, se eu não me engano, por caderno, e a quantidade total era algo em torno disso também. Mas assim, tem diferenças, não vou lembrar de cabeça quais são, mas essas são as duas essenciais. E aqui já é uma ferramenta que está evoluindo muito, né, nos últimos meses. A gente aqui tem, onde está o meu mouse aqui, a gente tem notebooks que foram feitos por outras pessoas. Então, o Google entrou em contato com pessoas específicas ou com entidades, com organizações específicas e gerou esses notebooks aqui, que são o quê? São conteúdo produzido por outras pessoas. Então, tem aqui Segredo de Envelhecer Bem, tem um guia científico para visitar Yellowstone e por aí vai. Eu posso até pegar umzinho desse daqui para mostrar para vocês qual é a lógica de funcionamento do notebook LE. Eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar aqui no auge da minha empolgação, que é o quê? Do lado esquerdo da tela, o que a gente tem? A gente tem as fontes. Você, quando criar o seu notebook, você vai escolher quais as fontes que você quer. Quais as fontes que você pode colocar? Google Docs, PDFs, vídeos do YouTube, áudios das suas reuniões. Você não precisa colocar só material para estudar no sentido formal. Então, eu participei de uma reunião, gravei um áudio dela e eu quero extrair os principais temas que foram discutidos na reunião. Você pode jogar o áudio ali no seu notebook LM e trabalhar em cima dele. E o que é trabalhar em cima dele? Você vai usar aqui, esse campo do meio é a conversa, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui e eu vou começar a trocar, a conversar com as minhas fontes. Então, eu vou chegar aqui, por exemplo, colocar assim, ó, resuma os principais pontos relacionados à prevenção de risco cardiovascular para envelhecer melhor. Eu nem sei se tem isso nas minhas fontes, porque esse não é um caderno meu, mas eu posso fazer isso e eu estou colocando de propósito. Por isso que eu tirei de trás da minha orelha essa pergunta. Porque é uma forma de você utilizar o notebook LM que é particularmente interessante. Ué, Aida, mas você vai estudar dessa forma? Depende do que a gente está chamando por estudar. Então, por exemplo, imagina que eu coloquei lá o estatuto do meu condomínio, que eu coloquei os manuais de instrução dos equipamentos eletrônicos da minha casa, e eu quero saber como é que eu faço alguma coisa. Eu posso utilizar o notebook LM dessa forma. Eu posso colocar várias formas ou vários artigos científicos, por exemplo, para levar para um outro lado, e começar a questionar esses artigos ou a discutir com eles. Vou mostrar isso aqui, ó. Então, a prevenção do risco cardiovascular é um pilar central para o envelhecimento saudável, um tema extensivamente abordado por Eric Top. Então, ele vem dizendo não apenas a resposta do que eu falei, mas ele vem dizendo qual fonte que ele está escolhendo, ele está trazendo essa informação. Então, esse 1 e esse 2 aqui são as fontes 1 e 2 que estão aqui do lado. E qual é o grande diferencial do notebook LM? Ele não sai dessas fontes. Então, diferente do ChatGPT, que vai buscar alhures pelas informações, onde que ele vai buscar? Não faço a menor ideia. Ele pode ter ido na internet, ele pode pegar coisa de treinamento, ele pode fazer um monte de consultas que você não sabe quais foram feitas. Aqui no Notebook LM, ele não vai fazer isso, a não ser que você determine que ele possa fazer isso no momento em que você escolhe as fontes. Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho. E o risco de alucinar reduz também, né? É muito, mas muito menor. Eu só não vou falar que é zero porque tecnicamente ele não é zero, mas ele é muito, muito, muito. Ele tende a zero. A ideia básica é essa. E aí aqui vocês podem ver, né? Benefício, dose e resposta, etc e tal. E aí o que eu, Aida, gosto de fazer muito com o Notebook LM? Eu vou apagar aqui, ó. Continuar. Então apaguei a figura. Então eu vou virar aqui e vou começar a ensinar esta ferramenta com coisas que eu estudei. Então, vamos lá. Olha, confira. Você pode colocar com a linguagem que você quiser. Eu vou colocar aqui a coisa mais fácil de entender possível. Confira, corrija. Corrija vai ficar mais interessante aí. Corrija as informações abaixo de acordo com as fontes. Parte das estratégias
de prevenção cardiovascular incluem uma redução do colesterol LDL, o aumento de atividade física e a diminuição de ingestão de gordura saturada. O que eu fiz aqui? O que eu estou querendo mostrar para vocês? Eu estudei isso antes e eu quero saber se o que eu estudei está certo. O que eu vou fazer? Em vez de pedir para o Notebook LM me dizer qual é a resposta, eu vou dar a resposta para o Notebook LM e ele vai me dizer se o que eu falei está certo. É óbvio que o prompt que eu coloquei aqui agora é propositadamente simples por conta da nossa interação aqui, né? Mas você pode fazer essas interações de maneira muito mais sofisticadas. Então, você vai dizer que você vai dar um conjunto de informações técnicas e o texto e o Notebook LM vai corrigir tecnicamente cada uma dessas informações, te dando feedback. Onde que está certo, onde está errado. Então, aqui a gente... Isso pode ser considerado já um estudo ativo, Aida? Isso é um estudo ativo. Isso é um estudo ativo de uma forma dinâmica e de uma forma tecnicamente muito eficiente, porque a chance de você ter uma informação errada é muito baixa. Por que é muito baixa? Porque a correção vai ser em cima das fontes que você utilizou. Uhum. Ele vai corrigir de acordo com os textos que você colocou ali. Então, se você gravou uma aula, por exemplo, de um professor, por favor, faça isso com a concordância do professor. Se você pegou um vídeo no YouTube, se você pegou um PDF de alguma coisa que você estava estudando, a correção vai ser feita em cima daquele material. Então, você pode colocar lá, sei lá, no artigo 5º da Constituição, no inciso 37, diz que... babá. Ele vai lá, artigo 5, vai ver se tem um inciso 37. Se tiver, ele vai fazer a comparação. Se você falou abobrinha, ele vai virar para você e falou: não, a informação não está no inciso 37, não está no artigo 5, 5º. Então, ele vai te corrigir a partir dessa informação. Vamos ver o que ele colocou aqui. Ó. Sua afirmação está correta em termos gerais, mas os estudos discutidos no meu livro Super Agers e na newsletter, sublinham nuances importantes e a potência dessas informações. Então, o que ele está dizendo aqui de maneira bonitinha? Que eu fui superficial. Por que eu fui superficial? Que ele tem aqui inúmeras fontes e eu coloquei aqui, reduzir o colesterol LDL. O que isso faz do ponto de vista de redução de risco cardiovascular? Redução do LDL é de fato uma estratégia fundamental para Alzheimer. Então ele vem colocando ali de maneira mais elaborada a informação que eu fui muito superficial. Isso me sugere o quê? Que na próxima interação que eu fizer com ele, eu tenho que ser menos superficial. Então, isso vai modulando o nosso estudo. Dá para fazer isso no ChatGPT? Se você tiver experiência com construção de ferramentas de inteligência artificial, de prompts maiores, tá. Mas se você não tiver essa ferramenta, ou se você for fazer isso de uma forma muito cotidiana, eu uso o Notebook LM todo dia. Vou mostrar aqui alguns exemplos. Você não vai conseguir fazer isso com tudo. Então, eu vou pegar aqui... Pode ser patologia. Aqui eu tenho várias fontes diferentes de textos, de áudios, de um monte de coisa que eu uso. E aqui do lado estão o quê? Então, as questões que eu fiz. Então, eu não cheguei a explorar isso com vocês aqui. O que tem desse lado? O recurso que todo mundo gosta muito, que é o podcast ou o resumo em áudio. Então, eu tenho como vir aqui pedir simplesmente clicando nesse botão, ele já vai fazer com as configurações básicas dele, ou eu posso clicar aqui nesse lapisinho e dizer aqui, e estabelecer aqui qual é o foco que eu quero para o podcast. Então, dependendo do material, eu vou pedir para o resumo do podcast dar relevância, dar mais ênfase em um conjunto de informações. Então, eu estou lendo um artigo muito técnico sobre então eu quero que ele, por exemplo, pormenorize alguma coisa que eu quero extrair mais daquele artigo. Está fazendo um resumo sobre uma adaptação da arquitetura Transformer para Transformer Plus. Então, eu quero que ele pegue aquela parte que está ali. Então, eu coloco isso aqui no prompt. Eu posso dizer se eu quero só uma visão geral, se eu quero algo parecido com um debate,
quando eu tenho muitas fontes, por exemplo, eu tenho uma fonte que é pró e uma fonte que é contrária. Então eu quero esse debate, eu coloco aqui. Então eu tenho muitas formas diferentes de gerar esses resumos, né? E aí, repito, você pode escolher o idioma aqui, você pode colocar a duração menor. Mas por que eu colocaria uma duração maior ou menor? Porque você não vai estudar tudo com o mesmo nível de profundidade. É assim que a gente funciona na vida adulta. Então, algumas coisas eu só quero ter uma visão geral, porque eu preciso pegar aquele artigo que está ali e ter uma ideia do que ele falou, porque eu estou tendo contato com 100 artigos todos os dias. Eu não vou esmiuçar cada um deles. Eu tenho que ter só, né, uma pegada geral de alguns deles e de outros eu vou dedicar mais tempo. Faz parte do processo de amadurecimento de estudo você conseguir escolher o que você precisa ter uma visão geral do que você precisa ter em detalhes. Da mesma forma, a gente tem um resumo em vídeo, que vão ser resumos mais limitados, mas que são resumos interessantes de você trabalhar. Aqui a gente tem um mapa mental. Os relatórios são muito numerosos hoje em dia, e isso daqui varia de material para material, só para deixar claro. Vocês estão vendo que está aqui embaixo, ó, carregando sugestões. Por quê? Porque essas sugestões elas são particulares para cada um dos notebooks que eu tenho. Então ele faz uma análise e ele diz o que eu posso ter ali. Então aqui ele colocou, ó, eu tenho relatório clínico. Por quê? Porque esse é um conteúdo clínico. Então ele vai me dar aqui já essa possibilidade. Eu vou fazer um artigo de revisão, pegando todas aquelas fontes que estão ali. Eu quero fazer só um resumo. Eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de chegar aqui e estabelecer que tipo de resumo eu quero. Então eu vou colocar aqui embaixo quais são as informações que eu quero. Então eu vou colocar aqui, ainda precisa ser em inglês, precisa ser em português? Pode ser em português. Tem uma pequena diferença hoje em dia ainda de inglês para português, mas ela é praticamente irrisória. Então se você, enfim, escreve em inglês com facilidade, escreva em inglês. Caso contrário, faça em português sem o menor problema. E para além dos relatórios, a gente tem aqui os dois que são os flashcards e os quizzes. Então deixa eu ver se eu tenho aqui um quiz. Está aqui, ó. Ele vai fazer questões, ele vai me dar as questões, as alternativas, e eu vou brincando aqui com cada uma das respostas. Eu posso dizer qual é a base para ele gerar esse quiz. Quando eu falo de flashcard, é flashcard de verdade. Cliquei para fazer flashcard. Não tem problema não, depois eu apago. Aqui está o exemplo do flashcard, que é só, de acordo com o áudio, qual tipo se origina a maioria dos tumores da tireoide, como o papilífero e o folicular. Vou clicar, está lá a resposta. Então, esses flashcards, eles em geral vão ser tão bons quanto a instrução que você dá e quanto a fonte que você tem. E aí os flashcards seriam então usados na revisão intervalada, né? Isso aí. E aí, aproveitando o seu link, acho que a gente já pode tirar aqui, como é que eu junto o uso dos flashcards, que são aspectos fundamentais do estudo ativo, com o que a gente chama de repetição espaçada. Então eu falei, você pode construir isso na unha e estabelecer que você vai fazer revisões tais. Você pode pedir para o ChatGPT fazer uma agenda para você. Mas existem ferramentas que fazem isso por você. O Anki, do Anki Web, eu te passo o link, você coloca lá, é uma dessas formas, é gratuito. A não ser que você seja usuário de iPhone, aí é outra história. Mas no computador você pode usar ele de forma gratuita. Já usei muito o Anki. O Anki é maravilhoso. O Anki é maravilhoso. Então você vai transformar em flashcard aquilo que você precisa aprender. O Anki vai te permitir estudar tudo da mesma forma? Claro que não. Você vai conseguir estudar 80% a 90% das coisas que você precisa estudar com o Anki. Eu tenho situações específicas. Não é propaganda, não estou recebendo aqui por eles, mas para o pessoal da área da saúde, principalmente para o pessoal da medicina, a Osler, eles trabalham exatamente com isso. Com tudo que eu falei aqui agora. Então, de novo, não é propaganda, não recebo para eles, mas é um produto que eu uso e eu gosto muito. Eles fazem os flashcards de qualidade, e eles colocam já dentro dessa lógica de quando que você tem que ver de novo, de acordo com o quão rápido ou quão demorado foi para você poder lembrar. Então, se você lembrou, foi fácil de lembrar, ele vai programar a revisão para mais tempo. Se foi difícil, se você errou, você vai ver esse card até que você acerte e comece a acertar com mais facilidade. Então, é o algoritmo matemático que está sendo modificado de acordo com o seu comportamento. Foi rápido ou fácil, ou foi demorado para eu poder lembrar. Então, tem muitas estratégias desse tipo para a gente conseguir utilizar isso que eu expliquei para vocês aqui, brevemente, nesse espirro que a gente estava conversando. Aida, a gente comentou aí sobre a The Skilling, né?
Deskilling, isso. O uso excessivo aí, vamos falar em uso talvez inadequado da inteligência artificial, pode acabar prejudicando o nosso processo de aprendizagem ou perder a perda de habilidades. Perder a perda ficou ótimo. Ou perder habilidades. Mas usando bem, como você mostrou pra gente aqui agora, o notebook LM, a gente consegue, então, estudar usando a IA. Não, sem sombra de dúvida, assim. Eu acho que eu vou até fazer um jabá que eu nem estava planejando fazer, mas acho que é válido. É muito importante a gente entender que a ferramenta é a mesma, mas que a maneira como eu uso essa ferramenta é completamente diferente. Então, por exemplo, se eu tenho que tirar parafuso de alguma coisa, eu tenho que fazer um reparo, eu posso pegar uma chave de fenda ou uma chave de Phillips e eu vou lá e tiro. Eu tenho que fazer isso com uma tomada, que seja. São 2 parafusinhos, eu vou lá com a chave de fenda e tá ótimo. Se eu tenho que fazer isso com 200 tomadas, talvez pegar uma parafusadeira elétrica seja mais interessante. Por quê? Porque eu estou lidando com outro tipo de desafio. Então, a lógica com as inteligências artificiais é a mesma coisa. Então, eu posso tentar utilizar essa ferramenta de formas diferentes e fazer com que eu tenha usos e eu tenha resultados diferentes. Então, para quem sabe, para quem me acompanha, eu desenvolvi um simulador de casos clínicos. Qual é a ideia desse simulador de casos clínicos? É que eu possa treinar habilidades clínicas utilizando a inteligência artificial. A inteligência artificial vai fazer o quê? Vai fazer o que ela pode fazer de melhor para mim. Ela, a partir do treinamento que eu trouxe para ela vai simular pacientes com queixas específicas e essas queixas específicas vão servir para que eu treine as minhas habilidades como futuro médico para poder atender essas pessoas. Então, eu estou com a agência, eu estou no comando, eu estou fazendo tudo e a inteligência artificial está fazendo o quê? Está corrigindo. Vou mostrar rapidinho aqui para vocês verem como é que é. Deixa eu dividir a minha tela de novo. Tô virando abóbora. 5 segundos. Opa, foi a minha. Então aqui tá todo mundo vendo. Então isso aqui é só um exemplo. Esse daqui é o simulador, eu coloco o link depois para vocês. A gente tem níveis de simulação com dificuldades diferentes, então se eu estou no ciclo clínico, o tipo de resposta que eu vou dar pode ser um pouco mais superficial do que se eu estou no modo internato. O modo de simulação, eu posso escolher os temas de maneira livre, eu posso colocar aqui uma escolha de temas a partir de um conjunto de temas que já estão dispostos aqui, ou automático. Eu coloco aqui iniciar, ela vai chamar um paciente para mim em torno daquelas questões e tá lá, ó. João Pedro, 3 dias de vida, masculino, chega no PS no colo da mãe. Queixa principal relata: meu bebê está amarelo. E a partir daqui eu vou ter que começar uma interação, onde eu vou colocar aqui, vou tentar pegar anamnese, histórico, vou tentar pegar informações relacionadas a esse paciente e construir as minhas hipóteses diagnósticas a partir da informação que isso vai me dar. Então, isso é um uso muito rico de inteligência artificial, simulando estratégias específicas de aprendizagem, ambientes de aprendizagem. Esse teu simulador é gratuito, Aida? Esse simulador é gratuito e continuará sendo gratuito. Ele vai se transformar num produto pago para que as pessoas possam ter acessos muito maiores. Porque, assim, para quem desenvolve produto de IA, vocês sabem que isso custa um rim. Então, nesse momento, meu dinheiro está fazendo só o barulho do ralo indo embora. Mas eu acho importante, tanto para desenvolver e torná-lo ali melhor, ter o feedback das pessoas que estão utilizando, mas também de assegurar que as pessoas que não têm possibilidade de pagar possam utilizar. Então, dentro de pouco tempo, ele vai ter um login para você poder fazer e você ter a sua cota diária de tantas interações por dia, e ele vai se transformar num simulador em que a gente vai ter níveis. Assim, eu quero utilizar ele, sei lá, 100 vezes por dia. Você vai pagar um valor específico para você poder ter acesso a esse número de interações. Que também é um processo de aprendizagem ativo. E é um processo de aprendizagem ativo dos melhores. Assim. E aí, de novo, só para deixar bem registrado, esse é o tipo de coisa que eu uso. Eu tenho tentado trabalhar com as coisas que eu desenvolvo, porque elas funcionam do seu ponto de vista teórico, né, para a galera que lembra, que tem muita gente que não me conhece. Meu passado científico é exatamente em ciência cognitiva, em neurociência cognitiva, especificamente em neuroeducação. Então, todas essas coisas que eu falei aqui com vocês vêm desse passado e os produtos que eu estou desenvolvendo vão nesse sentido. Por quê? Baseado em aprendizagem ativa, em evocação ativa, em chunking, em todos esses componentes que a gente discutiu aqui nesse encontro. Aida, muito obrigada. Eu sei que você
Aí passou 3 minutos de virar uma abóbora. Tô até achando que você tá meio laranjado. Né? Já tá Pois é. virando. Obrigada mesmo. Sempre um prazer tê-lo aqui com a gente. Aliás, você tá devendo muitos encontros com a gente, Tô. só para dar mais uma cobradinha. Estou devendo. Muito encontro, mano. Isso. Obrigada, pessoal. Bom dia. Aida, por favor, despeça-se. Gente, prazer sempre enorme estar aqui com vocês, estar aqui no IA Todo Dia, estar aqui conversando com vocês. Tentei muito não fazer algo demasiadamente técnico, não sei se falhei miseravelmente ou não, então, por favor, me deem feedback. Por favor, me digam se vocês querem mais um episódio, o que vocês querem saber para além do que a gente falou aqui. Nos deem, né, esse feedback, que ele é muito importante para a gente. Assim, não, fala mais, explora mais ferramenta, qualquer coisa do tipo. E é isso. Estou aqui para vocês. Até a próxima. Um beijo enorme. Hoje é aniversário do Aidamaré. Fui. Por isso a musiquinha vai pra ele. Se liga nessa. Hoje o sol nasceu sorrindo. É festa no IA todo dia. Nosso amigo e professor brilhando. Traz ciência e alegria. Parceiro de risada e saber. Com ele o aprender é bonito. Nos ensina, inspira e faz crescer. Esse é o Dr. Aidamito. Fala de inteligência artificial com foco e ação. Transforma estudo em paixão. Mostra que a mente é infinita com um toque de luz e razão. Hoje é o teu dia, doutor. Recebe o nosso carinho. Que a vida te leve com fervor. Por